Em 1985, um deputado estadual de São Paulo ordenou que a Polícia Militar cortasse a transmissão do SBT às 2h40 da madrugada. Silvio Santos recebeu a notícia por telefone enquanto dormia. 4 horas depois, esse mesmo deputado estava sentado no escritório de Silvio Santos, pedindo perdão com a voz tremendo, enquanto Silvio segurava na mão um envelope pardo que continha documentos suficientes para destruir a carreira política daquele homem e de mais 3 pessoas que ele nem imaginava que estavam envolvidas. O deputado entrou naquele escritório achando que ia negociar. Saiu sem emprego, sem partido e sem futuro na política. E o mais impressionante, Silvio nunca abriu o envelope. Nunca precisou. O nome do deputado era Renato Bulhões de Carvalho. Tinha 54 anos. E 3 mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa e uma reputação de homem duro, intocável, daqueles que faziam e desfaziam carreiras nos bastidores da política paulista. Renato não era o tipo de político que aparecia na televisão sorrindo para as câmeras. Era o tipo que ficava nos gabinetes, nos corredores, nas reuniões que não tinham ata. E durante anos, Renato tinha sido útil para muita gente poderosa. Mas o que vem agora é ainda mais forte. Porque o ataque ao SBT naquela madrugada não foi ideia de Renato. Renato era apenas o executor. A ordem veio de cima. Muito mais acima do que um deputado estadual jamais poderia decidir sozinho. E o motivo do ataque não tinha nada a ver com televisão, com licenças de transmissão, com disputas comerciais. O motivo era pessoal. Era uma vingança. Uma vingança que começou 3 anos antes. Numa festa de casamento em Campos do Jordão, onde Silvio Santos disse uma frase de 7 palavras que humilhou publicamente um dos homens mais poderosos do Brasil daquela época. E esse homem nunca esqueceu, porque isso aqui era só o começo. A história que você vai descobrir agora envolve uma gravação de telefone que ficou guardada durante 2 anos numa gaveta de um ex-funcionário da Globo. Envolve uma dívida de US$ 800 mil que Silvio Santos pagou em segredo para proteger uma pessoa que depois tentou destruí-lo. Envolve o nome de uma emissora rival que aparece em documentos que nunca foram publicados. E envolve a razão verdadeira pela qual Silvio Santos, durante 23 anos, se recusou a dar uma única entrevista para uma revista específica, mesmo quando ofereceram a ele o controle editorial completo da matéria. O que aconteceu naquele escritório na manhã de 17 de março de 1985 é algo que mudou a televisão brasileira para sempre. E tudo começou 3 anos antes, numa noite de inverno em Campos do Jordão. Fica aqui comigo até o final, porque tudo isso, e muito mais, você vai descobrir nesse vídeo. Você que cresceu vendo o Silvio todo domingo, sabe que por trás daquele sorriso tinha uma mente que calculava cada movimento com uma precisão que ninguém conseguia acompanhar. Então você vai entender exatamente o que aconteceu aqui. A festa de casamento era de uma filha de um industrial paulista chamado Oscar Monteiro Brandão. Oscar era dono de uma das maiores fábricas de autopeças do Brasil, tinha participação em bancos, em construtoras, em empresas de logística. Era o tipo de homem que não precisava de cargo político para ter poder político. O poder dele vinha do dinheiro, das conexões, da capacidade de fazer um telefonema e resolver problemas que para outras pessoas levariam anos. O casamento da filha de Oscar foi em julho de 1982, num hotel de luxo em Campos do Jordão. 600 convidados, ministros, governadores, empresários, artistas. Era o tipo de festa onde se decidiam coisas que afetavam o país inteiro, tudo entre taças de champanhe e sorrisos educados. Silvio Santos foi convidado não porque fosse amigo de Oscar. Os dois mal se conheciam. Silvio foi convidado porque Oscar queria algo dele.
Queria que o SBT transmitisse uma série de programas patrocinados pelas empresas do Grupo Monteiro Brandão. Era um contrato de publicidade enorme, um dos maiores que o SBT poderia fechar naquele ano. Silvio foi à festa com Iris. Chegou às 8 da noite. Me cumprimentou quem precisava cumprimentar, conversou com quem precisava conversar. Estava fazendo o que sempre fazia em eventos assim, trabalhando disfarçado de socialização. Por volta das 10 da noite, Oscar Monteiro Brandão se aproximou de Silvio com um copo de uísque na mão e uma proposta na boca. Oscar disse que queria discutir o contrato de publicidade. Disse que tinha uma condição nova, uma condição que não estava na proposta original. A condição era que o SBT não transmitisse mais um programa específico que estava incomodando um dos sócios de Oscar. O programa era um humorístico que fazia piadas sobre empresários e políticos. Nada muito pesado pelos padrões de hoje, mas pesado o suficiente para irritar pessoas que não estavam acostumadas a serem motivo de riso. Silvio ouviu a proposta em silêncio. Quando Oscar terminou, Silvio olhou para ele e disse 7 palavras que mudariam o rumo de tudo. Eu não vendo o que eu não negociei. Oscar ficou parado por uns 5 segundos. Não era o tipo de resposta que ele ouvia normalmente. Oscar estava acostumado a pessoas que diziam sim, que pediam tempo para pensar, que tentavam encontrar um meio-termo. Oscar não estava acostumado a um não dito assim, direto, sem margem para negociação, na frente de outras pessoas que estavam por perto e que certamente ouviram. Oscar disse: Silvio, eu acho que você não entendeu a situação. Silvio disse: Eu entendi perfeitamente. O senhor quer que eu tire do ar um programa porque alguém não gosta das piadas. Isso não está à venda. Oscar baixou a voz. Não é uma venda, é uma condição. Sem isso, não tem contrato. Silvio sorriu. Não o sorriso da televisão. Um sorriso diferente. E menor, mais frio. E disse: Então não tem contrato. E virou as costas. Caminhou até Iris, que estava conversando com outras mulheres do outro lado do salão, e disse que eles iam embora. Iris perguntou por quê, se tinha acontecido alguma coisa. Silvio disse: Aconteceu o que sempre acontece. Alguém achou que podia comprar o que não está à venda. Silvio e Iris saíram da festa às 10h40 da noite. O contrato de publicidade nunca foi fechado. Oscar Monteiro Brandão ficou parado no meio do salão, com o copo de uísque na mão, olhando para a porta por onde Silvio tinha saído, enquanto pelo menos 20 pessoas ao redor fingiam não ter visto nada. Mas Oscar viu, e Oscar lembrou. Quem viveu aquela época sabe que uma humilhação pública para um homem como Oscar era mais grave do que uma perda financeira. Dinheiro, Oscar tinha de sobra. O que Oscar não podia perder era a imagem de homem que controlava situações, que decidia quem entrava e quem saía, que sempre conseguia o que queria. E Silvio Santos, na frente de 20 testemunhas, tinha mostrado que Oscar não controlava nada. Pelo menos não quando estava lidando com ele. Durante os meses seguintes, Oscar não fez nada visível. Não tentou retaliação imediata. Não cancelou outros negócios que tinha com o grupo Silvio Santos, mas Oscar era o tipo de homem que jogava no longo prazo. Sabia que a vingança imediata era coisa de amador. A vingança que realmente dói é a que vem quando o outro já esqueceu o que fez. E Oscar esperou. Mas havia algo que ele ainda não sabia. Algo que mudaria completamente a forma como essa história se desenrolaria. Porque 3 semanas depois da festa em Campos do Jordão, um homem chamado Nelson Peixoto entrou no escritório de Silvio Santos com um dossiê de 26 páginas sobre Oscar Monteiro Brandão. Nelson Peixoto era um nome que não aparecia em nenhum organograma do grupo Silvio Santos. Oficialmente, era consultor de segurança patrimonial.
Na prática, Nelson era os olhos e os ouvidos de Silvio em lugares onde Silvio não podia estar. Nelson tinha trabalhado como investigador particular durante 15 anos antes de entrar para o grupo em 1978. Conhecia delegados, cartorários, funcionários de bancos, gente em ministérios. Sabia como descobrir informações sem deixar rastros e sabia quando manter a boca fechada. Quando Silvio voltou da festa de Campos do Jordão, a primeira coisa que fez na segunda-feira de manhã foi chamar Nelson e dizer: "Quero saber tudo sobre Oscar Monteiro Brandão. Negócios. São família, dívidas, inimigos. Tudo." Nelson levou 3 semanas para montar o dossiê. E o que encontrou era muito pior do que Silvio imaginava. Oscar Monteiro Brandão não era apenas um industrial bem-sucedido. Oscar tinha conexões com esquemas de superfaturamento em obras públicas. Tinha empresas de fachada em paraísos fiscais. Tinha pagado propinas a fiscais do trabalho para não investigar condições de trabalho em suas fábricas. E, mais importante, Oscar devia favores a gente que não perdoava dívidas. Gente que, se soubesse que Oscar tinha perdido o controle de uma situação pública, começaria a questionar se Oscar era confiável para outras coisas. Nelson entregou o dossiê a Silvio numa terça-feira à tarde. Silvio leu as 26 páginas em silêncio, sem interromper, sem fazer anotações. Quando terminou, Ínio olhou para Nelson e disse: "Guarda isso, não mostra para ninguém. Não fala para ninguém que existe, mas mantém atualizado. Se algum dia eu precisar, eu vou querer a versão mais recente." Nelson guardou o dossiê numa pasta parda e colocou num cofre no escritório dele. E durante quase 3 anos, o dossiê ficou lá, quieto, esperando. Enquanto isso, Oscar Monteiro Brandão começou a trabalhar nos bastidores. Não contra Silvio diretamente. Oscar era inteligente demais para um ataque frontal. O que Oscar fez foi construir uma rede de aliados que compartilhavam um interesse em comum: enfraquecer o SBT. O primeiro aliado foi um executivo da Globo chamado Marcos Pestana. Marcos era diretor de Relações Institucionais da Globo, o homem responsável por manter boas relações com o governo, com anunciantes, com a classe política. Marcos não tinha nada pessoal contra Silvio Santos, mas tinha muito interesse em manter a Globo como emissora dominante. E o SBT, que tinha começado em 1981, estava começando a incomodar. Não muito, ainda não, mas o suficiente para que pessoas como Marcos prestassem atenção. Oscar e Marcos se conheciam de outros negócios. As empresas de Oscar tinham contratos de publicidade com a Globo que valiam milhões por ano. Numa reunião em São Paulo, no final de 1982, Oscar mencionou casualmente que tinha tido um desentendimento com Silvio Santos. Marcos perguntou que tipo de desentendimento. Oscar contou a história da festa, contou a frase de 7 palavras, contou como Silvio tinha virado as costas e ido embora. Marcos ouviu tudo com atenção. Depois disse: "Oscar, o Silvio é um problema para muita gente, não só para você. E se você quiser fazer alguma coisa a respeito, tem gente que vai ajudar." Oscar perguntou: "Que tipo de ajuda?" Marcos disse: "O tipo de ajuda que não aparece nos jornais." E assim começou a aliança que quase destruiu o SBT. Você lembra de assistir ao programa do Silvio todo domingo com a família? Aquela época em que o domingo era sagrado, em que a televisão reunia todo mundo na sala, em que o Silvio parecia invencível? Pois é. Enquanto você estava em casa assistindo, nos bastidores tinha gente planejando como tirar aquele homem do ar. E o plano que Oscar e Marcos montaram era mais sofisticado do que qualquer coisa que a televisão brasileira tinha visto.
O segundo aliado que Oscar recrutou foi político, Renato Bulhões de Carvalho, o deputado estadual que aparece no começo dessa história. Renato era o homem certo para esse trabalho por 3 razões. Primeira, tinha influência dentro da Secretaria de Comunicações do Estado, que era o órgão responsável por fiscalizar transmissores e licenças de televisão. Segunda, devia favores a Oscar, que tinha financiado a campanha dele em 1978. E terceira, Renato tinha um ressentimento pessoal contra Silvio Santos que ninguém conhecia. O ressentimento vinha de 1979, quando Renato tentou convencer Silvio a contratar um sobrinho dele para trabalhar na produção do programa dominical. Silvio recusou. Não com grosseria, não com humilhação pública. Simplesmente disse que não contratava pessoas por indicação política, que todos os funcionários do grupo eram selecionados por mérito. Renato entendeu a mensagem. Silvio Santos não precisava de políticos e não ia fingir que precisava. Para um homem como Renato, que construiu a carreira inteira fazendo favores e cobrando favores, aquela recusa era mais do que um não. Era uma declaração de independência que fazia Renato parecer menos poderoso do que achava que era. Então, quando Oscar veio com a proposta de criar problemas para o SBT, Renato não precisou de muita persuasão. Concordou imediatamente e ofereceu algo que nem Oscar nem Marcos tinham pedido. Ofereceu usar a polícia militar. O plano era simples na concepção e complicado na execução. A Secretaria de Comunicações emitiria uma notificação ao SBT alegando irregularidades técnicas num transmissor. A notificação seria enviada com prazo curto para resposta. Quando o prazo vencesse, a Secretaria pediria à Polícia Militar que lacrasse as instalações do transmissor por questões de segurança pública. E quando o transmissor fosse lacrado, o SBT sairia do ar em boa parte do estado de São Paulo. A beleza do plano, segundo Renato explicou a Oscar, era que tudo pareceria legal. Não era um ataque político, era uma questão técnica, burocrática, regulamentar. Nenhum jornal ia investigar a fundo porque não havia história. Era só mais uma emissora com problemas de documentação, algo que acontecia o tempo todo. O plano começou a ser executado em janeiro de 1985. A Secretaria de Comunicações enviou a notificação ao SBT no dia 7 de janeiro. O prazo para a resposta era de 60 dias. O advogado-chefe do SBT, Fernando Guedes, recebeu a notificação e imediatamente percebeu que algo estava errado. A irregularidade citada era real, sim. O transmissor de Campinas tinha uma documentação que tinha sido protocolada com 3 dias de atraso em 1982. Mas isso era uma irregularidade mínima, o tipo de coisa que se resolvia com um pedido de regularização e uma taxa administrativa. Não justificava uma notificação formal com prazo de resposta. Fernando levou a notificação a Silvio na mesma tarde. Mostrou o documento, explicou a situação e disse: Silvio, isso aqui não é uma fiscalização normal, isso é um ataque. Silvio pegou a notificação, leu com calma e perguntou: Quem assinou? Fernando mostrou. O nome era de um funcionário de 3º escalão da secretaria. Ninguém importante. Mas abaixo do nome tinha um número de protocolo que Fernando já tinha rastreado. O protocolo tinha sido aberto por solicitação de um gabinete da Assembleia Legislativa. O gabinete era do deputado Renato Bulhões de Carvalho. Silvio ficou em silêncio por quase 1 minuto. Fernando esperou, sem dizer nada. Mas conhecia Silvio havia 15 anos e sabia que aquele silêncio significava que cálculos estavam sendo feitos. Silvio disse: O Renato Bulhões, aquele que queria empregar o sobrinho. Fernando disse: O mesmo. Silvio disse: O Renato não tem poder para isso sozinho.
Ele é um deputado estadual de terceiro escalão. Alguém está por trás. Fernando disse: Eu vou descobrir. Silvio disse: Descobre, mas não responde à notificação ainda. Deixa o prazo correr um pouco. Eu quero ver até onde eles vão. Fernando saiu do escritório. Silvio ficou sozinho, olhando para a notificação sobre a mesa. E naquele momento fez algo que surpreendeu até ele mesmo quando se lembrou depois. Sorriu. Não o sorriso da televisão. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. O sorriso de um homem que reconhece quando está sendo desafiado por adversários que não sabem no que estão se metendo. Durante as 6 semanas seguintes, Fernando Guedes trabalhou em silêncio. Conversou com contatos na Secretaria de Comunicações, com advogados que tinham clientes no governo, com jornalistas que cobriam a política estadual. Aos poucos, montou um mapa das conexões que levavam do funcionário que assinou a notificação até Renato e de Renato até Oscar Monteiro Brandão. A conexão com a Globo foi a mais difícil de estabelecer. Marcos Pestana era cuidadoso, não deixava rastros escritos, não fazia reuniões em lugares públicos, não usava telefones que pudessem ser grampeados. Mas Fernando descobriu uma coisa que Marcos não esperava: um motorista. O motorista se chamava Ailton. Trabalhava para Marcos Pestana havia 7 anos. E levando o executivo a reuniões, a jantares, a encontros que não apareciam na agenda oficial. Ailton era o tipo de funcionário invisível que ouve tudo e não diz nada. Pelo menos, não dizia nada até que seu filho de 17 anos precisou de uma cirurgia que o plano de saúde não cobria. Nelson Peixoto descobriu a situação do filho de Ailton através de um contato num hospital particular de São Paulo. Procurou Ailton, ofereceu pagar a cirurgia em troca de informações e Ailton, depois de 3 dias pensando, aceitou. O que Ailton contou a Nelson confirmou tudo. Marcos Pestana tinha se reunido com Oscar Monteiro Brandão pelo menos 4 vezes nos últimos 6 meses. As reuniões aconteciam numa fazenda de Oscar, no interior de São Paulo, longe de qualquer testemunha. Ailton não sabia exatamente o que era discutido, mas tinha ouvido fragmentos de conversa. Tinha ouvido o nome de Silvio Santos, tinha ouvido a palavra transmissor e tinha ouvido Marcos dizer: quando o SBT sair do ar, a audiência vai migrar para a Globo automaticamente. Nelson levou essas informações a Silvio no início de março de 1985. O prazo da notificação venceria em 1 semana. A Secretaria de Comunicações já tinha avisado que, se não houvesse resposta, tomaria medidas. Silvio ouviu o relatório de Nelson em silêncio. Quando Nelson terminou, Silvio perguntou: O Ailton está disposto a testemunhar? Nelson disse: Não, ele fala comigo em off, mas não assina nada. Tem medo de perder o emprego e de nunca mais conseguir outro. Silvio disse: Entendo. E as gravações de telefone que você mencionou? Nelson disse: Consegui uma. É uma conversa entre o Oscar e o Renato, de janeiro. O Oscar pergunta se está tudo encaminhado e o Renato diz que sim, que em 2 meses o SBT vai ter um problema que não vai conseguir resolver. A gravação é ilegal, mas é real. Silvio disse: Ilegal, mas real. A mesma coisa que eles estão fazendo comigo. Nelson disse: Quer que eu consiga mais? Silvio disse: Não, uma é suficiente. Às vezes você só precisa de uma bala, se for no lugar certo. Silvio mandou Nelson atualizar o dossiê original sobre Oscar Monteiro Brandão e mandou criar um dossiê novo sobre Renato Bulhões de Carvalho. Queria saber tudo: contratos, propriedades, contas bancárias, processos judiciais, inimigos, amantes. Tudo. Nelson entregou os 2 dossiês no dia 12 de março, 5 dias antes do prazo da notificação vencer. Silvio leu os 2 naquela mesma noite, sozinho no escritório,
Depois que todos os funcionários tinham ido embora. Quando terminou, eram quase 2 da manhã. Silvio guardou os dossiês no cofre pessoal dele, ao lado de outros documentos que ninguém além dele tinha acesso, e foi dormir. O prazo da notificação venceu no dia 15 de março de 1985. O SBT não respondeu. Na manhã do dia 16, a Secretaria de Comunicações emitiu uma ordem de lacração do transmissor de Campinas. A ordem foi enviada à Polícia Militar às 4 da tarde. Às 8 da noite, o capitão responsável pela operação recebeu suas instruções. A lacração seria executada na madrugada, quando a audiência era baixa e a repercussão imediata seria menor. Às 2h40 da madrugada do dia 17 de março, 4 viaturas da Polícia Militar cercaram o prédio do SBT, em Osasco. Não foram ao transmissor de Campinas, foram direto à sede da emissora. A ordem que o capitão tinha recebido era clara: lacrar o transmissor. Mas alguém, em algum lugar da cadeia de comando, tinha mudado a ordem. Agora era lacrar tudo. O gerente noturno do SBT, um homem chamado Cláudio Moreira, foi acordado pelo interfone do portão às 2h43. Viu as viaturas, viu os policiais e fez a única coisa que sabia fazer. Ligou para a casa de Silvio Santos. Silvio atendeu no segundo toque. Cláudio disse: "Silvio, tem 4 viaturas da PM aqui no portão. Eles querem entrar. Estão falando de ordem de lacração." Silvio disse: "Não deixa entrar ninguém. Eu estou a caminho." Silvio acordou Iris, disse que tinha um problema no trabalho, se vestiu em menos de 5 minutos e desceu para a garagem. Enquanto dirigia para Osasco, ligou para Fernando Guedes de um telefone móvel que tinha no carro. Era um dos primeiros aparelhos desse tipo no Brasil, do tamanho de uma pasta pequena, e a ligação caía a cada 2 minutos. Mas foi o suficiente para Silvio explicar a situação e pedir a Fernando que fosse ao SBT imediatamente. Silvio chegou ao SBT às 3h20 da madrugada. Os policiais ainda estavam do lado de fora do portão. Não tinham entrado porque Cláudio tinha trancado tudo e se recusado a abrir. O capitão responsável estava começando a ficar impaciente. Silvio desceu do carro e caminhou até o portão. O capitão o reconheceu imediatamente. O capitão disse: "Senhor Silvio Santos, nós temos uma ordem de lacração das instalações." Silvio disse: "Me mostra a ordem." O capitão mostrou. Era um documento oficial, com selos e assinaturas, determinando a lacração do transmissor de Campinas por irregularidades técnicas. Silvio leu o documento inteiro, devagar, enquanto o capitão esperava. Silvio disse: "Essa ordem fala de Campinas. Nós estamos em Osasco. Por que vocês estão aqui?" O capitão hesitou. Disse: "Recebemos instruções de lacrar também a sede." Silvio disse: "Instruções de quem?" O capitão disse: "Do comando." Silvio disse: "Qual comando? Me mostra por escrito." O capitão não tinha nada por escrito. As instruções sobre Osasco tinham vindo por telefone. E naquele momento, o capitão percebeu que tinha um problema. A ordem oficial que ele carregava não autorizava o que ele estava fazendo. Se entrasse na sede do SBT com base em instruções verbais, estava agindo ilegalmente. Silvio percebeu a hesitação do capitão e fez algo que ninguém esperava. Silvio disse: "Capitão, eu vou abrir esse portão. O senhor pode entrar. Pode revistar o que quiser, pode verificar se os transmissores estão funcionando corretamente. Eu não tenho nada a esconder, mas eu preciso que o senhor faça uma coisa por mim." O capitão perguntou: "O quê?" Silvio disse: "Liga para o deputado Renato Bulhões de Carvalho. Liga agora. E pergunta se ele autoriza por escrito o que vocês estão fazendo aqui." O capitão ficou parado por uns 5 segundos. Depois disse: "Eu não sei do que o senhor está falando." Silvio disse: "Sabe sim.
Eu sei quem mandou vocês aqui. Eu sei por quê. E eu sei que o senhor está cumprindo ordens que não estão no papel porque alguém prometeu que não ia dar problema. Mas vai dar, porque amanhã de manhã essa história vai estar em todos os jornais de São Paulo. E o senhor vai ter que explicar por que lacrou a sede de uma emissora de televisão com base em uma ordem que autorizava lacrar um transmissor em outra cidade. O capitão olhou para Silvio, olhou para os policiais atrás dele, olhou para as viaturas e, pela primeira vez desde que tinha chegado, pareceu incerto. Silvio continuou. O senhor tem duas opções. A primeira, entra aqui, faz o que mandaram fazer e amanhã descobre que virou o bode expiatório de gente que vai negar que te deu qualquer ordem. A segunda, vai embora agora. Faz um relatório dizendo que a sede não estava incluída na ordem de lacração e ninguém nunca vai saber que essa conversa aconteceu. O capitão ficou em silêncio por quase 30 segundos. Os policiais atrás dele começaram a se olhar sem saber o que estava acontecendo. A madrugada estava fria, o céu ainda escuro, e aquele silêncio parecia durar muito mais do que realmente durava. Silvio não disse mais nada. Ficou parado, esperando, com aquela calma que pessoas que conheciam Silvio sabiam que era mais assustadora do que qualquer grito. Às 3h42 da madrugada, o capitão tomou sua decisão. Disse aos policiais para voltarem às viaturas. Disse a Silvio que ia verificar a situação com o comando e que voltaria se necessário. Depois, entrou na viatura dele, deu partida e foi embora. As outras 3 viaturas seguiram. Silvio ficou parado no portão até as viaturas desaparecerem no fim da rua. Depois se virou para Cláudio, que estava do outro lado do portão com uma expressão de quem não acreditava no que tinha acabado de ver, e disse: "Abre o portão, eu preciso fazer umas ligações." Eram 4 da manhã. A primeira ligação foi para Fernando Guedes, que já estava a caminho e chegou ao SBT 20 minutos depois. A segunda ligação foi para Nelson Peixoto, que estava dormindo e acordou instantaneamente quando ouviu a voz de Silvio. A terceira ligação foi para um jornalista do Estadão chamado Roberto Machado, que tinha coberto televisão durante 15 anos e que devia a Silvio alguns favores por exclusivas que tinham ajudado sua carreira. Silvio disse a Roberto: "Eu preciso que você venha ao SBT agora. Tem uma história que eu vou te contar pessoalmente, mas se você vier, você tem exclusividade." Roberto disse: "Silvio, são 4 da manhã." Silvio disse: "Eu sei, por isso a história é boa." Roberto chegou ao SBT às 5 da manhã. Fernando Guedes já estava lá, revisando documentos. Nelson Peixoto estava a caminho com os dossiês. E Silvio estava sentado no escritório dele, no segundo andar, tomando café e esperando. Silvio contou a história a Roberto. Contou sobre a festa em Campos do Jordão, contou sobre Oscar Monteiro Brandão, contou sobre Renato Bulhões de Carvalho, contou sobre as viaturas que tinham cercado o SBT 2 horas antes e mostrou a notificação da Secretaria de Comunicações mostrando que a ordem original era sobre Campinas, não sobre Osasco. Roberto perguntou: "Silvio, você tem provas de que o Oscar e o Renato estão por trás disso?" Silvio disse: "Eu tenho o suficiente. Mas a história que você vai publicar não é sobre provas, é sobre fatos." 4 viaturas da PM cercaram a sede do SBT às 2h40 da madrugada para lacrar uma emissora com base em uma ordem que autorizava lacrar um transmissor em outra cidade. Isso é fato. Você não precisa provar nada, você só precisa contar o que aconteceu. Roberto entendeu. Era assim que o jornalismo funcionava quando era bem feito. Você conta os fatos, deixa os leitores tirarem as conclusões. E as conclusões, nesse caso, eram óbvias. Alguém com poder político tinha mandado a PM fazer algo ilegal, e esse alguém ia ter que se explicar.
Roberto saiu do SBT às 6 da manhã. A matéria estava nos jornais antes do meio-dia. Quem de vocês já teve um chefe assim? Alguém que com uma frase mudava tudo, que transformava uma crise em oportunidade, que sabia exatamente qual ligação fazer às 4 da manhã? Pois é. O Silvio que você via sorrindo no domingo era o mesmo Silvio que, de madrugada, enfrentava viaturas da PM com nada além da voz e da certeza de que estava certo. E o que aconteceu nas horas seguintes mostrou por que aquele homem era diferente de qualquer outro na televisão brasileira. Às 10 da manhã do dia 17 de março de 1985, o telefone do escritório de Silvio Santos tocou. Era o deputado Renato Bulhões de Carvalho. Silvio atendeu pessoalmente. A conversa foi curta. Renato disse: Silvio, eu preciso conversar com você. Silvio disse: Sobre o quê? Renato disse: Sobre essa confusão de ontem à noite. Silvio disse: Não foi confusão. Foi uma tentativa de fechar minha emissora, e eu sei que você está envolvido. Renato hesitou. Depois disse: Eu posso explicar tudo. Me deixa ir aí conversar. Silvio disse: Pode vir, mas vem sozinho, e vem agora. Renato chegou ao SBT às 11 da manhã. Silvio o recebeu no escritório do segundo andar. Estavam só os dois. Fernando Guedes esperava na sala ao lado caso Silvio precisasse de alguma coisa. Renato entrou no escritório tentando parecer confiante. Era um político experiente, acostumado a negociações difíceis. Achava que ia conseguir encontrar uma saída, fazer um acordo, minimizar os danos. Não sabia que Silvio já tinha decidido tudo. Renato sentou na cadeira diante da mesa de Silvio. Silvio estava sentado atrás da mesa, com as mãos cruzadas sobre a superfície, um envelope pardo ao lado do cotovelo direito. Renato começou: Silvio, eu sei que as coisas ficaram complicadas, mas eu quero que você entenda que eu... Silvio levantou a mão. Renato parou de falar. Silvio disse: Eu vou falar. Você vai ouvir. Quando eu terminar, você decide o que fazer. Renato assentiu. Silvio disse: Você participou de um plano para fechar o SBT. O plano foi organizado por Oscar Monteiro Brandão, com apoio de gente da Globo. Você foi escolhido porque tinha acesso à Secretaria de Comunicações e porque devia favores ao Oscar. A ordem para mandar a PM à sede do SBT foi sua. Não foi do capitão, não foi do comando, foi sua. Eu sei disso porque eu tenho uma gravação de uma conversa sua com o Oscar, onde você diz com essas palavras: em 2 meses, o SBT vai ter um problema que não vai conseguir resolver. Renato ficou branco. A cor sumiu do rosto dele em menos de 2 segundos. Silvio continuou: Eu também tenho documentos sobre os negócios do Oscar, contratos fraudulentos, propinas, empresas de fachada, tudo está nesse envelope. Silvio tocou o envelope pardo com a ponta dos dedos. Não abriu, só tocou. Silvio disse: Agora você tem 2 opções. A primeira, você sai daqui, vai à Assembleia Legislativa e renuncia ao seu mandato hoje. Diz que está com problemas de saúde, diz o que quiser, mas renuncia e nunca mais aparece na vida pública. Se você fizer isso, esse envelope vai voltar para o cofre onde estava e ninguém nunca vai saber o que tem dentro. Silvio fez uma pausa. Renato estava imóvel na cadeira, como se tivesse congelado. Silvio disse: A segunda opção, você sai daqui achando que pode me enfrentar, que pode negar tudo, que pode usar seus amigos poderosos para se proteger. Se você escolher essa opção, amanhã de manhã esse envelope vai estar nas mãos de 3 jornalistas diferentes. E vai incluir não só o que eu tenho sobre você, mas tudo o que eu tenho sobre o Oscar e sobre a participação da Globo nessa história. Silvio parou de falar. O silêncio no escritório era tão denso que dava para ouvir o barulho do ar-condicionado zumbindo.
Renato disse com a voz tremendo: Silvio, eu posso explicar. Silvio disse: Eu não pedi explicação. Eu dei duas opções. Escolhe. Renato olhou para o envelope, olhou para Silvio, olhou para a mesa. E naquele momento, o político de 3 mandatos, o homem que achava que controlava situações, percebeu que não tinha controle de nada. Nunca tinha tido. Tinha sido usado pelo Oscar, manipulado pela Globo, e agora estava sentado diante de um homem que tinha tudo documentado e que não ia negociar. Renato disse: E se eu escolher a primeira opção, você garante que esse envelope não vai aparecer? Silvio disse: Eu garanto. Eu não tenho interesse em destruir você. Você não é importante o suficiente para isso. Eu tenho interesse em proteger o que eu construí. Se você sair do meu caminho, eu não tenho motivo para ir atrás de você. Renato ficou calado por quase 1 minuto. Depois disse: E o Oscar? Silvio disse: O Oscar é problema dele. Você se preocupa com você. Renato se levantou. Suas pernas pareciam fracas. Ele se apoiou na mesa por um segundo, depois se endireitou. Olhou para Silvio uma última vez e disse: Você venceu. Silvio não respondeu. Renato saiu do escritório. Naquela mesma tarde, Renato Bulhões de Carvalho apresentou seu pedido de renúncia à Assembleia Legislativa. A justificativa oficial foi problemas de saúde. Nenhum jornal questionou. Ninguém sabia o que tinha acontecido no escritório de Silvio Santos naquela manhã. E Silvio nunca contou. Mas a história não terminava com Renato. Ainda tinha Oscar Monteiro Brandão. E Oscar era um adversário muito mais perigoso. Lembra daquele envelope que eu mencionei no começo? Pois é. Silvio não abriu o envelope na frente do Renato. Não precisou. Mas com o Oscar, a história seria diferente. Oscar Monteiro Brandão soube da renúncia de Renato no mesmo dia. Soube também que Renato tinha ido ao SBT antes de renunciar. E soube, por fontes que tinha dentro da Assembleia, que Renato tinha mencionado o nome dele numa conversa com outro deputado, dizendo que precisava se afastar porque certas coisas estavam ficando complicadas. Oscar entendeu imediatamente o que isso significava. Silvio tinha algo. Não sabia o que, não sabia quanto, mas tinha. Nos dias seguintes, Oscar tentou descobrir. Ligou para contatos que tinha em bancos, em cartórios, em escritórios de advocacia. E tentou saber se alguém tinha acessado documentos sobre as empresas dele, sobre os contratos dele, sobre a vida dele. Não encontrou nada. Quem quer que tivesse feito a investigação tinha sido profissional o suficiente para não deixar rastros. 2 semanas depois da renúncia de Renato, Oscar recebeu um telefonema no escritório dele em São Paulo. A secretária disse que era alguém que não quis se identificar. Oscar normalmente não atendia ligações anônimas, mas algo o fez atender essa. A voz do outro lado era de um homem. Disse: Senhor Monteiro Brandão, eu tenho uma mensagem de Silvio Santos. Oscar disse: Quem é você? A voz disse: Isso não importa. O que importa é a mensagem. A mensagem é a seguinte: o senhor já perdeu um aliado. Se não quiser perder mais coisas, e para de brincar com o que não entende. Oscar disse: Isso é uma ameaça? A voz disse: Não, é uma informação. O que o senhor faz com ela é problema do senhor. E desligou. Oscar ficou parado com o telefone na mão por quase 1 minuto depois que a ligação terminou. Depois ligou para Marcos Pestana, o executivo da Globo. A ligação durou 3 minutos. No final, Oscar disse: Marcos, eu acho que a gente precisa recuar, pelo menos por enquanto. Marcos disse: Recuar? Agora? Quando a gente estava tão perto? Oscar disse: Perto de quê? O Renato caiu. A história está nos jornais. E o Silvio tem alguma coisa que eu não sei o que é. Se a gente continuar, pode piorar muito. Marcos disse: Oscar,
Você está com medo de um apresentador de televisão? Oscar disse. Eu estou com medo do que esse apresentador de televisão pode ter num cofre. E você devia estar também. A ligação terminou mal. Marcos e Oscar nunca mais se falaram. A aliança, que quase tinha destruído o SBT, se desfez em menos de um mês. E o envelope pardo que Silvio mostrou a Renato, Silvio nunca abriu na frente de ninguém. Nunca precisou. O envelope voltou para o cofre onde estava e ficou lá durante anos, quieto, esperando ser usado de novo. Nunca foi. Quem acompanhou esse período sabe exatamente o que estava em jogo. O SBT não era só um canal. Era a prova de que um homem que começou vendendo canetas na rua podia construir algo que rivalizava com os maiores do Brasil. Era a prova de que talento e trabalho podiam vencer dinheiro e conexões. E era a prova de que Silvio Santos não precisava de ninguém para proteger o que era dele. Nos anos seguintes, Oscar Monteiro Brandão perdeu boa parte da fortuna em maus investimentos e processos judiciais. Morreu em 1997, aos 74 anos, de um ataque cardíaco na fazenda dele no interior de São Paulo. Os obituários mencionaram sua carreira como industrial. Nenhum mencionou a noite em que ele tentou fechar o SBT. Marcos Pestana continuou trabalhando na Globo até 1992, quando saiu em circunstâncias nunca totalmente explicadas. Alguns diziam que tinha perdido uma briga interna. Outros diziam que tinha sido pego fazendo coisas que a emissora não podia defender publicamente. Marcos nunca deu entrevistas depois que saiu. Morreu em 2008. Renato Bulhões de Carvalho voltou para a cidade dele no interior de São Paulo depois de renunciar. Tentou montar um negócio de agropecuária, fracassou e passou os últimos anos da vida dependendo de ajuda de familiares. Morreu em 2003, esquecido, sem que ninguém lembrasse que um dia tinha sido um deputado estadual com 3 mandatos. E Silvio Santos? Silvio continuou fazendo televisão, continuou aparecendo todo domingo, continuou sorrindo para as câmeras como se nada tivesse acontecido, porque para o público nada tinha acontecido. O público não sabia das reuniões secretas, das gravações de telefone, dos dossiês guardados em cofres. O público via o Silvio do palco, com os aviõezinhos de dinheiro, com as perguntas para a plateia, com as risadas que enchiam os domingos de milhões de brasileiros. Mas por trás daquele palco, por trás daquele sorriso, tinha um homem que sabia exatamente como o mundo funcionava. Um homem que guardava documentos durante anos esperando o momento certo. E um homem que enfrentava 4 viaturas da PM com nada além da voz e da certeza de que conhecia as regras do jogo melhor do que seus adversários. Silvio nunca abriu o envelope pardo na frente de Oscar Monteiro Brandão. Nunca precisou. A existência do envelope era suficiente. O medo do que podia estar dentro era mais poderoso do que qualquer revelação. E talvez fosse isso que os adversários de Silvio nunca entendiam. Silvio não precisava destruir ninguém. Silvio precisava que as pessoas soubessem que ele podia destruir se quisesse. A ameaça era a arma. A destruição era o que acontecia quando a ameaça não funcionava. Mas a ameaça sempre funcionava. Porque Silvio nunca blefava. Você lembra como era o domingo antes do programa começar? A expectativa, a família se juntando, a televisão ligada na hora certa. Você sabia que ia ver o Silvio. E sabia que ia ser bom. Agora você sabe uma coisa que talvez não soubesse antes. Enquanto você estava sentado no sofá da sua casa, vendo o Silvio sorrir e distribuir prêmios, nos bastidores tinha gente tentando derrubar aquele homem. E ele vencia, sempre. Não porque fosse o mais forte, não porque fosse o mais rico, mas porque entendia pessoas, porque sabia o que as pessoas queriam, o que temiam, o que podiam perder.
e porque nunca deixava ninguém esquecer que ele sabia. Essa era a verdade sobre Silvio Santos que quase ninguém via. A verdade que ficava escondida atrás do sorriso, atrás dos aviõezinhos, atrás do homem do povo. Era um homem de aço. Um homem que tinha construído tudo do zero e que não ia deixar ninguém tirar o que era dele. Na manhã do dia 18 de março de 1985, um dia depois do confronto com as viaturas da PM, Silvio entrou no estúdio do SBT para gravar o programa de domingo. Os funcionários que estavam lá o aplaudiram quando ele passou. Silvio sorriu, acenou, fez uma piada sobre precisar de mais café. Depois entrou no estúdio, pegou o microfone, olhou para a câmera e começou a fazer televisão. Como se nada tivesse acontecido, porque para Silvio nada tinha acontecido. Tinha sido apenas mais uma batalha, mais uma vitória, mais um adversário derrotado. E no dia seguinte, tinha outro programa para fazer, outra plateia para entreter, outro domingo para conquistar. Era assim que Silvio Santos vivia. Era assim que Silvio Santos vencia. E era assim que Silvio Santos se tornou o homem que você via todo domingo na sua televisão. Nunca esquecendo, nunca perdoando, mas sempre sorrindo. E você? Tem alguma lembrança do Silvio que ficou guardada com você até hoje? Algum momento que você viu na televisão e que nunca esqueceu? Conta nos comentários. A gente lê tudo. E se essa história te fez lembrar de uma época em que o domingo tinha outro sabor, não vá embora sem assistir esse vídeo aqui. É ainda mais forte.